Conexão Líder. Entrevista. 12h48, estamos de volta com o programa Conexão Líder, o nosso quadro que fala sobre regularização fundiária, assuntos interessantes para quem quer saber sobre o mercado imobiliário, sempre às sextas-feiras, né? Porém, nesta sexta-feira, como a gente tem o feriado prolongado e aqui também nós vamos emendar, teremos reprises, a gente antecipou e trouxe o Rafael Candian para a quarta-feira para poder estar falando, trazendo informações. Aliás, Rafael, tem sido muito elogiado, eu encontro com as pessoas na rua e é um assunto que mexe com as pessoas, o pessoal gosta de falar sobre isso, que todo mundo quer saber assuntos relacionados a terreno, casa, muita gente tem herança, então é um assunto assim fascinante, né? Sim. Boa tarde, Badaró, boa tarde aos ouvintes. Sim, quando se trata de imóvel, se trata de sonho, né? Então, muita gente lida com imóvel diariamente, né? Tanto na compra, venda, filhos, doação, herança, inventário na perda de alguém, né? Então, é uma questão diária de cada cidadão. Então, as pessoas ficam muito curiosas, assim. É verdade. Esse programa Construir Legal, o que é Construir Legal? Esse programa é um programa nosso. Uhum. Hoje a proposta é a gente falar um pouquinho sobre o alvará de construção, né? Você planejar a sua obra, você emitir os alvarás. Então esse programa é algo que a gente tem... Vocês arredondaram tudo num formato para ficar mais fácil o entendimento, né? A gente criou um modelo para incentivar as pessoas realmente a construir com o alvará. Hoje a gente tem aí, mais ou menos, quando você vê uma obra, mais ou menos 50% das pessoas constroem sem um alvará, né? E isso é muito negativo, porque tem os seus riscos, né? Então, para mitigar isso e trazer algo também onde a gente faça um acompanhamento e incentiva as pessoas, a gente elaborou esse programa Construir Legal, que é onde a gente trabalha aí um incentivo às pessoas a fazerem os seus projetos antecipadamente, estudando aí algumas questões que o imóvel dela precisa. Então, por exemplo, quando você vai construir, você precisa do alvará de construção, isso é fato, isso é o documento final. Mas quando se trata de realizar uma obra que é um sonho da pessoa, né? Conseguir ter seu imóvel ali construído, sua moradia, sua casa, ou que seja para comercializar, a gente trabalha um pouco além de só ter esse alvará. Então a gente faz um acompanhamento prévio. Primeiro a gente trabalha a topografia daquele terreno, porque interfere muito. Né? A gente estava até falando agora há pouco sobre um aterro, de uma área que não pode construir. Então a gente faz primeiro esse estudo da topografia do terreno. É porque o Bar é uma cidade que não é fácil, não é todo lugar que dá para construir aqui não, né, Rafael? Às vezes a pessoa até tem um terreno ali e fala, mas aqui não dá para mexer não, né? Não, o Bar é muito morrado, né? Então a gente tem muito poucas áreas realmente planas. Então, ou você vai ter um terreno aclive ou declive, né? E o estudo prévio desse terreno é muito importante até na questão financeira da obra, né? Do cronograma físico-financeiro lá, que é onde a gente vai estudar se vai tirar mais terra, menos terra, se pode, se não pode, onde tem um risco, onde não tem um risco. Então as pessoas acham que às vezes é só emitir um alvará de construção, por exemplo, mas tem anteriormente um alvará também de terraplenagem. Então terraplenagem é um requisito que antecede a obra. Então a gente faz os projetos de levantamento topográfico, faz os devidos projetos e aprova e emite o alvará de terraplenagem. E o não cumprimento desses alvarás também pode resultar em várias multas, né? Então uma parte é a gente trabalhar a terraplenagem da obra, outra é a gente emitir os projetos e aprovar para ter o alvará de construção, e uma terceira etapa é a gente acompanhar essa construção. Então esse Construir Legal é mais uma ideia de incentivo. As pessoas faz com o alvará, que você vai evitar alguns problemas na frente. Evita muito problema na frente. O problema vem mesmo, né? Não adianta tentar fugir, né? Vem. Planejar, né? Não adianta se iludir, né, rapaz? Eu tive uma obra uma vez, Badaró, que a cliente ela fez tudo sem alvará. E aí começou os problemas depois. Ela já tinha levantado um prédio, era um prédio inclusive muito curto. Ela pegou só 6 metros. Só que era um prédio, imagina, 6 por 25. Nossa. Então ele era muito comprido e uma largura uma muito... obra ousada, né? Ousada. E aí ela me procurou no momento em que o CREA passou lá e multou ela, a prefeitura passou lá e multou ela. E essas multas podem variar. Pode variar no CREA em torno de 2 mil,
sem a devida RT. Prefeitura pode variar, eu já peguei clientes aí de 3 mil, mas já peguei clientes de 16 mil de multa, né? Mas além dessas multas, quando eu fui fazer a vistoria da obra dela, para ver se enquadrava, já não, quase nada enquadrava mais. E aí o que eu percebi lá, além de não enquadrar, não ter ventilação, não ter uma claridade, tudo aquilo que falta dentro de um projeto, eu vi muito desperdício de material também. Muito. Poderia ter economizado muito mais. Então, às vezes, você deixa de fazer um projeto por causa de 3, 4, 5 mil reais. Aí tem um acompanhamento sério. E aí você desperdiça lá. E assim, aquela obra eu posso falar tranquilamente. Tinha uns 15 mil de material jogado fora lá. Nossa, mãe. Tá vendo? É o barato que sai caro, né? Existe diferença entre esse planejamento, esse cuidado tem que se ter quando a obra é urbana e quando a obra é rural? São documentos diferentes que tem que prestar conta? Existe, né? A gente tem mais a atuação nessa área, a gente tem atuado mais na área urbana mesmo. É muito difícil alguém procurar a gente para fazer algo na área rural, a não ser aquelas áreas de chacreamentos. Não que seja área rural, liberou geral. Tem regras também que a gente tem que seguir. Tem regras, né? Também. O correto é o seguinte, o correto é você ter um acompanhamento técnico. Então você contratar uma empresa especializada, né, onde consiga estar fazendo esse trabalho de acompanhamento, de elaboração, para você ter igual eu falei, ter um cronograma físico, financeiro, saber o tempo, saber o que vai gastar, ter uma projeção. Que eu estava até refletindo ali um pouco antes. O ideal, quando você vai construir, até mesmo quando já que você tem um sonho, o ideal é você nem já ter aquele projeto para cima da hora. Eu acho que ano que vem eu quero construir. O ideal é você já ter um projeto, já imaginar aquilo que você quer, você ter aquilo em mãos, né? Olhar para aquilo e falar assim, não, é isso que eu quero. Porque tem o tempo da definição, tem o tempo da construção daquele projeto, né? Aí você vai olhar para ele, você pode pegar com a gente também um cronograma físico financeiro, você vai ter noção de tempo, de custo. Então o planejamento, ele é muito importante. É isso que nós da Candian estamos querendo construir legal. Que as pessoas começam a ter esse incentivo de se planejar para executar. Para na hora que executar, não ter aborrecimento. E assim, a maioria das pessoas que eu conheço, que nós atendemos, que teve um tipo de aborrecimento, chega lá na empresa e fala assim, não, eu até desanimei, era um sonho para mim, mas foi muito problema. O sonho virou pesadelo. Mas o que aconteceu é que ela não teve um cuidado anterior, sabe? Então é muito importante que o primeiro passo é o projeto. O projeto é 2% de tudo que você vai fazer, 1% de tudo que você vai fazer. Cai naquilo que a gente falou no programa passado, né? Construir, quer queira ou não, no Brasil não é barato. Construir no Brasil é caro, proporcional ao salário mínimo. Ao salário que a gente ganha para grande massa da população, pra gente, é lógico, para quem é mais privilegiado, o cara da escola e tal, mas isso é a pontinha da pirâmide, consegue fazer tudo. A grande massa, o cara que está aí ouvindo agora, trabalha na fábrica, está no horário dele de almoço, cara do comércio, aquela coisa tudo, é um sonho muitas vezes distante. Porém, aí o cara junta lá o fundo de garantia dele, da esposa, junta um dinheirinho que guardou um tempão, talvez uma herança, um lotezinho, um carro, aí tem a hora que chega, não, agora nós vamos fazer, e aí, nessa hora que conseguiu juntar tudo com tanta dificuldade, tem que separar aí pelo menos uns 5 mil reais para fazer a coisa certa, né? Isso, o ideal é fazer isso. Porque já que você vai fazer algo tão importante, o ideal é que seja com acompanhamento. A gente não faz nada que é importante se às vezes um acompanhamento, né? Você vai na academia, você quer fazer uma avaliação. Então, é importante você ter esse acompanhamento para que você gaste menos, na verdade. Esse valor investido em projeto é um retorno muito grande para que você tenha um acompanhamento. Porque se você faz hoje em Ubá uma obra sem o alvará de construção, né, você vai ter você não vai saber, por exemplo, o tamanho que é o passeio, às vezes, o tamanho de janela que você precisa. Você pode a janela tem que ter uma especificação, né? A gente põe janela de acordo com o gosto, né? Essa janela aqui, vamos colocar assim, grande, pequena, não pode ser pequena demais, não. Não é nem o modelo dela, mas é o tamanho da iluminação. Porque dependendo do cômodo, é 1/6 da área do cômodo, dependendo é 1/8. E você, além de ter todas essas questões, que elas são pensadas
pelos órgãos públicos para que melhore a qualidade dos bairros. As pessoas acham que não, mas quando você tem uma regra para construir é porque a gente está pensando, o município está pensando como que vai ser aquele bairro. Você já chegou a algum bairro e viu, parece que aquela rua tá, nossa, parece que tá aqui numa cadeia, parece que tá fechado, parece uma jaula. E você vai chegar em bairro, você vai ver casas um pouquinho mais recuadas, com a ventilação. O que significa? É pensado para isso, para criar mais bem-estar para aquele bairro, para aquela região. Então a construção acompanhada é isso aí. E além de você não ter o quê? Não deixar de cumprir com esses requisitos, ser multado. Você pode ser multado pelo CREA, você pode ser multado pelo município. A obra sofreu algum dano e você tem que refazer algo, gastar muito mais dinheiro e ser embargado. Pode ser embargado, tem que parar. Então imagina você ter que parar sua construção. Aí parou e vai contratar o profissional depois. Qual que é a dificuldade que nós profissionais temos, né? Não encontrar a obra de uma forma que eu consiga adaptá-la para um projeto de obra nova. Ela tá tão difícil de voltar ela para a situação que deveria, que às vezes nós vamos ter que trabalhar de alguma forma para poder regularizar aquela obra. Aí eu entro no outro campo da engenharia, que é a parte da regularização, onde a gente inclusive é muito mais forte, né? Certo. Da regularização de imóvel. Então a gente acaba entrando nisso aí. Entendi. Porque se fosse olhar, você ia deixar o povo se lascar e depois você entra regularizando. Mas não, você tem uma preocupação em orientar antes também. Você não está preocupado só em atuar e ganhar o dinheiro. Você quer orientar o mercado, regularizar esse mercado. Porque né? É muito mais benéfico fazer antes do que... Com certeza. Como é que fala quando fala em remediar lá? Como é que fala? É muito melhor cuidar. Prevenir. Melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Então, quando eu faço de forma preventiva, quando eu incentivo as pessoas, procura Candian, vão fazer o seu galpão com a gente lá, vão fazer um acompanhamento de obra. Eu estou ajudando elas não terem uma dor de cabeça maior, porque para mim, por mais que eu venda esse serviço, né, a gente tem uma conduta lá muito séria em relação a isso, por mais que eu vendo, é muito mais complicado de resolver. Com certeza. E aí é complicado para mim também. Para a empresa é complicado, não só para a pessoa. Então é um desafio muito maior. E algumas vezes não dá para achar muita solução. Certo. Você sabe como que você vai revolucionar o mercado? Quando você achar assim um banco de profissionais da construção civil para poder entregar pedreiro. Tá faltando pedreiro no mercado, o pessoal tá precisando de pedreiro aí, reclama tanto, cara, que não tá tendo, e muitas obras estão contratando os caras direto. Os bons eles já estão pegando logo e não tá sobrando. A gente tá começando a executar também agora, parte de execução de obras, e realmente é algo que a mão de obra é complicada. Então, às vezes as pessoas até confiam na gente também para poder executar, porque vocês vão executar, vão fechar o contrato, e aí a dor de cabeça vai ser nossa. Vai ser SUS. Inclusive, a gente tem que estimular até o poder público, né? Para poder criar cursos técnicos e tentar trazer a moçada para trabalhar de pedreiro, porque pedreiro é uma das profissões mais rentáveis, é bom, dá para ganhar dinheiro com pedreiro, tanto para trabalhar, prestar serviço, para fazer para ele mesmo, e tem muita gente perdendo dinheiro aí, o cara tá trabalhando às vezes de mototáxi, de entregador, de sei o quê, o cara podia estar bem trabalhando de pedreiro. Primeira coisa, tem que romper a barreira do preconceito, né? Que tem gente que ainda tem um preconceito social, que outros países não tem isso, é um profissional dos mais valorizados. Nos Estados Unidos, se você olhar, pintor, marceneiro e o pessoal da construção civil ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. E no aqui Brasil no Brasil tá muito diferente, não. Ganha muito dinheiro, porém, às vezes tem pedreiro que tá ganhando mais do que advogado, só que o advogado a pessoa acha que tem o status de ser advogado. E tem pedreiro que ganha mais do que dentista, você sabe disso, mas tem o status. A gente precisa de uma campanha para poder trazer as pessoas para a construção civil, porque, gente, tem um mercado enorme aí a ser trabalhado, você tá perdendo dinheiro de bobeira. A gente tem gente na equipe lá que tira 270 o dia. Então, assim, o servente, que antes era baratinho, R$50 o servente. Servente, R$120 hoje um servente, rapaz. E assim, é engraçado que isso, a gente tem que olhar mesmo as questões públicas em relação a isso, né? Eu não sei onde que o Brasil tá errando em relação a isso aí, porque em todas as áreas tá faltando essa mão de obra primária aí. Verdade. Tem que ter um investimento, estimular as pessoas a trabalharem, com certeza. Então, fala, gente, é importante dar mostrar aqui, o que vai ser parceria, quem que vai estar estimulando aí para o pessoal poder estar investindo na construção civil. Agora, só para a gente encerrar, me explica uma coisa.
Explica pra gente o que é a Habite-se. E vocês acompanham até teu Habite-se. A Habite-se é quando termina tudo? Na verdade a gente faz toda a parte jurídica também. Então a gente fala jurídico, mas é de despacho, né? Uhum. Então a gente atua até um documento final em mãos. Mas vamos lá. O Habite-se, a gente quando emite um alvará de construção, a pessoa ela tem que construir exatamente aquele projeto que foi emitido o alvará de construção. Uhum. Não adianta, mas eu quis fazer um banheirinho lá atrás. Na hora que eu peço, o pessoal lá do planejamento, meus amigos lá, Clarice, Lucas, e vai fazer vistoria, vai dar problema. Porque tem que estar exatamente. Estando exato lá, idêntico, depois feita a vistoria, é liberado o documento de o Habite-se, né? Demonstrando que aquele imóvel está de acordo com as normas, é seguro e pode ser habitado. Certo. Então é um documento final do imóvel falando que ele está ok. E depois desse Habite-se a gente faz alguns procedimentos, a gente pode tratar aqui outro dia, do despacho que envolve cartório, e a gente traz aqui em um outro momento. Super legal. Rafael, lembrando que quem quiser entrar em contato, porque muita gente fica curiosa, quer entrar em contato com vocês, qual o melhor caminho? O melhor caminho é via WhatsApp ou por telefone aqui. Vai falar com a Lívia. Por quê? Porque ela já te atende, já vê com você qual a sua situação previamente e vai encaminhar para uns dos vendedores da Candian, onde nós vamos fazer uma análise gratuita na documentação para passar um orçamento posteriormente. Não tem obrigatoriedade de fechar o orçamento, não. Certo. 99949-1871. 9949-1871. Anota aí, 9949-1871. Candian Engenharia. Se você está em dúvida, né? Inclusive, final de semana você vai encontrar aí com seus parentes e tal. Tá com aquela situação aí da herança que não resolveu até hoje. Senta, gente, conversa, regulariza isso. Não dá para ficar empurrando, não, né, Rafael? Quanto antes. A coisa que você sempre fala. Quanto antes, melhor. É igual quando você pega o trem errado, né? Quanto mais tempo você demorar para descer, mais longe você fica de onde você tem que estar. Quanto mais imóveis e mais pessoas. Por quê? Porque vai crescendo a família, vão construindo próximo, vão fazendo um puxadinho, vão fazendo na área rural, vai fazendo um monte de casa, depois tem que dividir, mais caro vai ficando. Porque a situação ela vai ficando mais complexa. Uhum. Então, o ideal é fazer quanto antes. Começar agora, pra gente poder trabalhar a regularização e deixar tudo em dia. Tá certo. Vamos falar o telefone de novo, então. 9949-1871. 9949-1871. Anota esse número aí, 9949-1871, para não ter erro. Rafael, obrigado, viu, por vir aqui. Mesmo na quarta-feira, tá antecipando aí sua vinda. E toda semana, muito importante essa presença sua aqui. Muito obrigado a todos. Muito bem, gente, você que tem o sonho da casa própria, né? Faça a coisa certa, procure a Candian Engenharia para poder estar sendo bem orientado. Conforme ele disse, você não precisa pagar nada para fazer uma consulta, não. Eles vão te explicar, vão entender a sua situação. A partir daí que você vai tomar a decisão de fazer a coisa certa. Eu recomendo fazer a coisa certa, tá? Vai evitar muita dor de cabeça no futuro, e você tem à disposição aqui na Candian os melhores profissionais do mercado, que atuam não só em Ubá, mas também em Moriaé, Juiz de Fora, e a sede aqui em Ubá. Então estão consolidados, entendem do assunto, tem a melhor consultoria, serviços a prestar a você no que diz respeito a regularizar o seu imóvel, né? E você construir da forma correta, construir da forma legal, assim que tem que ser. Vou ficando por aqui, Thiago Freitas, a gente vê só semana que vem agora, né, queridão? Se Deus quiser, né? Mas amanhã tem ao vivo, reprise ao vivo. O Thiago fica fazendo, ele fica trabalhando, ele faz a reprise ao vivo. As melhores entrevistas você tem amanhã, sexta, no sábado também. O sábado é os destaques, são os destaques da semana. E na segunda-feira a gente está de volta ao vivo, se Deus quiser. Excelente fim de semana a todos, excelente feriadão prolongado. A gente vê semana que vem. Beijão, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência máxima. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder FM. Líder. Ubá.